Olá, alunos do nono ano. Vamos dar continuidade ao PET de Educação Física, a segunda semana. Nesse PET, vamos continuar falando sobre saúde e qualidade de vida. Ou seja, as substâncias utilizadas para ampliar e potencializar rendimentos e transformações corporais e as suas consequências para a saúde. Vão ser 2 textos a princípio. Nesse primeiro texto, essa primeira reportagem, vocês vão ler por que o excesso de exercício faz mal ao fígado e ao sistema nervoso. A gente sabe que a prática de exercício físico ela é bem recomendada pelos profissionais de saúde, principalmente como forma de prevenir doença. Porém, quando a pessoa ela busca exageradamente a prática de exercício, não dando nem tempo do seu organismo restabelecer, esse excesso ele vai dar o efeito oposto. Ao invés de causar benefícios, ele vai causar risco à saúde. O segundo texto, falando sobre atividade física e esportivas e a dopagem, vai ressaltar principalmente a busca que as pessoas têm feito hoje em dia. A gente sabe que a busca pelo corpo perfeito ou por melhoras de rendimento, seja nas modalidades esportivas, tem feito com que os indivíduos, tanto amadores quanto os profissionais, eles vêm buscando diversos artifícios para obterem esses resultados, e resultados rápidos. E seja através dessa prática excessiva e da busca rápida através desses artifícios, através das drogas ilícitas ou das drogas lícitas, isso vai causar diversos prejuízos ao organismo, podendo trazer até prejuízos irreversíveis e até levar à morte. Porém, hoje em dia, os governos, as preocupações que estão vinculadas às substâncias ilícitas são bem maiores. O que são substâncias ilícitas? São aquelas substâncias proibidas. Elas estão bem maiores, a preocupação, do que com aquelas drogas lícitas, ou seja, aquelas drogas que são permitidas pelo governo, como o tabaco e o álcool, são alguns exemplos. E não são alvos de reflexões. Será por quê? Será que elas não trazem também consequências para a sociedade, para o indivíduo? É bom refletir sobre isso. E a gente tem que lembrar que essas consequências, elas podem ser bem graves na vida da pessoa. Eu vou postar também um vídeo falando sobre a dopagem. Nas atividades, vocês vão ver 3 definições. De acordo com essas definições, você vai relacionar esse conceito e escrever um pequeno parágrafo falando sobre a sua opinião. O que você percebe? Quais são e como você percebe os padrões de desempenho esportivo? Como é que eles são valorizados em nossa sociedade atualmente? O que a sociedade tem valorizado no desempenho esportivo? Isso que você vai ressaltar a sua opinião aqui. A letra B, se você percebe, você vai falar como é que esses conceitos eles estão relacionados com os padrões estéticos. O que a sociedade tem valorizado atualmente? Será que ela tem valorizado aquele corpo saudável ou tem valorizado aquele corpo perfeito, dito perfeito, né? Na letra C, você vai avaliar esses padrões de estéticas e de beleza considerados pela sociedade e relacionar com o desempenho esportivo. Será que eles aproximam a pessoa de uma vida mais saudável e feliz ou afasta a pessoa dessa vida saudável, dessa vida mais feliz, dessa qualidade de vida? Aí você vai ressaltar, colocar a opinião sua. E na letra D, você vai avaliar como é que essa busca e o consumo dessas substâncias elas têm feito para ampliar e potencializar os rendimentos. Quais as transformações que ocorrem no corpo? Como é que elas estão relacionadas com esses padrões estéticos e de beleza
e a relação com o desempenho esportivo e vai justificar o porquê. No texto, na questão 2, vai apresentar dois textos. O primeiro texto é falando sobre a utilização do doping de forma química, como é que é utilizado pelos atletas para obterem maiores rendimentos e quebrar recordes em suas modalidades esportivas. E no texto 2, nessa continuação, no texto 2, vai relacionar esse problema da utilização do doping, principalmente nas academias, como é que ela tem utilizado para que, principalmente homens e mulheres que buscam aquele corpo estético, volumoso, aquele corpo perfeito, quais são as consequências disso? Será que o jovem tem buscado isso para quê? Conquistar uma aceitabilidade da sociedade, de um grupo fechado, admiração das pessoas ou respeito? Será que isso traz benefícios à saúde? Vão refletir sobre isso e através disso vocês vão construir uma tirinha, uma charge, uma historinha, uma história em quadrinho. Pode ser com 3 quadrinhos ou com 5 quadrinhos, mas desde que essa tirinha ela tenha princípio, meio e fim, onde você vai relacionar essa historinha sua à utilização dessas substâncias químicas ou farmacológicas na busca de padrões de desempenhos, tanto desempenhos para competições ou na parte estética, que é altamente valorizado na sociedade. Aí você vai construir essa tirinha. Se ainda tiver dúvida como é que faz essa tirinha, eu vou postar um pequeno texto para você saber a diferença entre um e outro, tá? Ou você também pode perguntar à professora de português. Na questão 3, você vai relacionar, de acordo com as substâncias, cafeína, anabolizantes, bebidas alcoólicas, fumo, tabaco e medicamentos em geral, como é que eles são classificados? Como lícitos ou como ilícitos? Por exemplo, a cafeína é uma substância lícita, é uma substância permitida? Ou a cafeína é uma substância proibida? Qual que é o seu efeito no organismo? Quais as suas consequências? Os anabolizantes são substâncias proibidas? São substâncias ilícitas? Ou são substâncias lícitas? Que são substâncias permitidas pelo governo? Aí cada um você vai descrever o que é lícito e o que é ilícito e quais são os efeitos que é produzido no organismo da pessoa. Não precisa escrever algo muito longo, não. Apenas um efeito principal, um efeito marcante. E finalmente na questão 4, para finalizar esse aprendizado, você observa a charge, nela está escrito assim: nela temos representado um paciente e um médico. Este último receita uma substância, medicamento, que serve para todas as doenças. Tanto que no frasco está escrito informação. O médico recomenda que o paciente faça o uso dessa substância todos os dias pelo resto da vida. Com isso, você vai refletir um pouco sobre a mensagem e vai registrar com imagens ou com palavras o que você compreendeu sobre a existente entre o tema da atividade da semana, que são as substâncias e a forma de ampliar e potencializar rendimentos, e as transformações corporais na saúde. Você pode escrever uma pequena frase ressaltando essa charge do que você compreendeu, ou você pode fazer através de um desenho. O que o médico quis dizer para o paciente ao mostrar o frasco onde está escrito informação e que ele tem que usar aquilo para o resto da vida, aquela substância todos os dias pelo resto da vida. Ok? Então a gente finaliza aqui mais essa semana esse bloco. Bons estudos.